direto à Bíblia, já que falamos nesse hino tanto de confiança em Deus. Vamos abri-la em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos fazer a segunda mensagem daquele tema: uma vida sem atitudes é uma vida de derrotas, é uma vida de fracassos. Foi a última pregação que eu fiz há 2 semanas atrás, lembra? Domingo pela manhã. Aí à noite eu não pude fazer, que a garganta falhou, a febre chegou, mas de manhã eu fiz. E essa mensagem está guardadinha para hoje. É tudo no tempo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vou ler, tá? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui nessa noite de terça-feira, um dia de chuvas, e quando a chuva cai, a gente vê o Teu poder, a Tua graça, que quem poderia criar chuvas a não ser o Deus Todo-Poderoso? Assim como nós nos alegramos com o brilho e o calor do sol, nós nos alegramos com o cair da chuva, porque tudo provém de Ti. E estamos aqui em obediência ao Teu mandamento, porque não brincamos de igreja, não brincamos de religião. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. E o cristão, ele é obediente ao Senhor. Ele quer estar sempre junto do Senhor. Ele se parece com o Senhor. Ele imita o Senhor. E é o que nós temos feito, meu Pai. E nessa noite, queremos galgar um degrauzinho mais no conhecimento de Deus. Porque enquanto vida nós tivermos nesse corpo de carne, nós estaremos subindo os degraus do conhecimento sagrado. Até o último dia de vida, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então fala às tuas ovelhas, fala aos teus escolhidos, aos teus eleitos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, a capacidade, a unção do Teu Espírito, para que eu possa explanar a Tua palavra. E que responsabilidade é explanar a Tua palavra, porque a Tua palavra tem que ser explanada com verdade, Senhor Deus, e poucos o querem fazer, mas eu faço, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem do Senhor. E todos aqueles que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você já imaginou o que é Deus chegar para um homem que era fazendeiro, que a única coisa que sabia fazer era cuidar da terra, era arar a terra, plantar semente, era colher frutos, e mandar este homem construir uma arca? Foi o que Deus fez aqui. Noé não entendia nada de construção marítima, de construção naval. Noé não fazia a mínima ideia do que era cálculo estrutural, como é que calculava o momento tensor daquelas vigas, para que elas estivessem dentro do padrão náutico. Como é que se fazia o cálculo do momento de inércia
a resistência de materiais. São coisas que quem trabalha com construção naval, os engenheiros navais, tem que conhecer profundamente. Senão não tem como construir um navio. E Deus pega esse homem aqui e diz, olha, Noé constrói uma arca. O homem era fazendeiro. O negócio de Noé era arar a terra, plantar semente, adubar, depois colher o fruto. Mas mesmo assim, Deus se dirige para eles, Noé, constrói uma arca, porque vou fazer chover sobre a terra. E detalhe, nunca havia chovido antes. Noé não sabia o que era chuva. Nunca havia chovido. Noé, eu vou fazer chover sobre a terra. Deus vai fazer chover sobre a terra. Como é que é isso? Como é que não é? Não sei o que é que Deus está dizendo. Mas Ele está mandando eu fazer uma arca. Deus deu todas as dimensões da arca. E ele foi lá e fez. Por isso, esse texto aqui de Hebreus diz que, pela fé, Noé foi e preparou uma arca. Foi pela fé. Esse Deus está mandando, eu vou fazer. Eu vou cumprir o que Deus está determinando. Noé levou 120 anos construindo a arca. Imagine, naquela época, a chacota do povo com Noé. Como é que é, Noé? O que é isso aí? É uma arca. Arca? O que é arca? Para que serve a arca? Por que você está fazendo arca? Porque Deus disse que vai chover. Deus disse que é um tal de chuva aí, que vai ser tanta água, que vai cobrir todos os montes da terra. E a turma ria e zombava. O que é chuva, Noé? Dê pelo menos uma ideia para a gente do que é chuva. E riam, e gargalhavam, e zombavam de Noé. É igualzinho o que muita gente faz no dia de hoje. Ah, quer dizer então que Jesus vai voltar? Como é que Jesus vai voltar? Como é que vai ser isso, hein? É de avião, é de helicóptero, é descendo num paraquedas, é num disco voador. Me dá uma ideia de como vai ser isso. E ficam zombando, ficam escarnecendo. Era como Noé aqui. Ele não sabia quando ia começar o dilúvio, ele não sabia o que era chuva, mas ele sabia que um dia isso ia acontecer como Deus determinou. No entanto, mesmo sem saber de nada, mesmo sem ter a mínima noção do que seria o que Deus falou para ele, ele fez tudo conforme a determinação de Deus. E aí eu já faço uma pergunta para você nessa noite. E seja honesto, você tem feito aquilo que Deus tem determinado para você fazer? Começa logo por aí. Você tem feito aquilo que Deus tem determinado para você fazer? Venha no livro de Gênesis, capítulo 6, primeiro livro da Bíblia. Versículo 15 em diante. Deus disse para este homem, deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então preste atenção nisso aqui. Toda pessoa
que queira ser bem-sucedida nesta vida, ela tem que se mirar nesse exemplo aqui da construção da arca. Se você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, um chefe de família bem-sucedido, um profissional bem-sucedido, um comerciante bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, você tem que se mirar nesse exemplo da construção da arca. Aqui, tudo foi planejado, tudo foi projetado e tudo foi executado. O problema é que as pessoas, irmão, elas não têm noção do tamanho que era essa arca aqui. Às vezes ela lê esse texto e não faz ideia do que representa 300 côvados. Não faz ideia. Penso que era uma coisa pequena, mas na verdade era uma coisa gigantesca. Era uma coisa muito grande. Olha, essa arca aqui, ela equivalia a 1,5 vezes o tamanho do estádio do Maracanã, do Rio de Janeiro. Dá para você ter noção da grandeza disso aqui? Dava para transportar nessa arca 3.970 automóveis Corsa da General Motors do Brasil. Quantos, pastor? 3.970 automóveis Corsa. O que mais? Dava para transportar 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. 125 mil animais. Só para você ter uma ideia, essa arca de Noé, ela foi construída 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Ela tinha 133 metros de comprimento. 3.000 anos antes. A caravela de Pedro Álvares Cabral, que foi agora 400 anos atrás, 500 anos atrás, né? Já completou 500 anos que descobriu o Brasil. Só 500 anos atrás, ela tinha 30 metros de comprimento. Barra para botar como salva-vida, um barquinho salva-vida da arca. Prende a caravelazinha na lateral da arca. Prende aí. É um barquinho salva-vida, se houver necessidade. Isso para você ter uma ideia. Aí você diz, pastor Carlos Magno, então a coisa foi extremamente difícil. Foi muito difícil. Agora, Noé foi salvo de morrer afogado junto com a sua família. Mas ele teve que encarar o desafio. Ele teve que enfrentar todas as dificuldades possíveis e imagináveis. E eu digo para você uma coisa, se você encarar as dificuldades da vida, meu irmão, sejam elas quais forem, pode se preparar, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Se você encarar as dificuldades da vida, se você é um frouxo, se você foge da luta, se você na hora que surge o problema, baixa a cabeça, chora, murmura, recua, não encara as dificuldades da vida, se prepare para uma vida de derrota, para uma vida de fracasso. Não tem outra alternativa. Você sabe que tem gente, infelizmente é assim, que só quer moleza. A pessoa quer ficar rica do dia para a noite, a pessoa quer que as coisas aconteçam num piscar de olhos, ela acha que vai cair do céu automóvel, que vai cair do céu casa para ela morar, que vai cair do céu dinheiro, que vai cair do céu diploma de curso superior, que vai cair do céu roupa para ela vestir, que é tudo na moleza. Olha, se você quer moleza, se prepare para uma vida extremamente dura, extremamente difícil. E isso aqui vale tanto para o mundo material, tanto para o mundo secular, como para o mundo espiritual. Vale para os dois mundos. Para o mundo secular, para o mundo material, mas vale também para o mundo espiritual. Porque é impressionante. A pessoa não quer orar, a pessoa não quer ler a Bíblia, a pessoa não quer se fazer presente em todos os cultos da igreja, ela não quer assumir nenhum compromisso com a obra de Deus, não quer evangelizar, não quer fazer discípulos, mas ela quer ter uma vida abençoada, meu irmão. Ela quer ter uma vida cheia das bênçãos de Deus. Não pode. Não pode. O sujeito só quer subemprego. Só trabalha em subemprego. Aí nunca se prepara, sabe, para ter uma qualificação profissional,
não procura uma especialização, fazer um curso de especialização, fazer um curso técnico, fazer um curso de informática. Não, ele vai só empurrando a coisa com a barriga. Ele está satisfeito com aquele subemprego. Sabe o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai morrer no subemprego. Nunca vai ser promovido, nunca vai ter oportunidades, e ele vai chegar no fim da vida naquele subemprego, e a culpa não é de Deus. A culpa é dele. Você sabia que no Brasil hoje tem um número incalculável de vagas de emprego e não tem pessoas para preencher aquelas vagas? Pastor, como é que pode? Você tem tanta gente desempregada, mas as pessoas que estão desempregadas nunca batalharam para se qualificar. Chama uma pessoa, vem cá, tem uma vaga aqui no escritório. Você sabe mexer em computador? Não. Não? Tchau. Até logo. Vem outro. O cara passou a vida inteira e nunca se especializou. Ó, tem uma vaga aqui de telefonista. Você sabe o básico de inglês? O básico, o mínimo. Se alguém perguntar a você no telefone, what's your name? Você entende que está perguntando qual é o seu nome? Não. Tchau. Vai embora. Não tem como preencher as vagas, meu irmão. Então, a Bíblia está cheia de exemplos, e não são poucos, são muitos, de pessoas que foram extremamente vitoriosas, que foram extremamente bem-sucedidas, e todos nós gostamos de falar dessas vitórias dessas pessoas, só que às vezes as pessoas esquecem de observar que elas só conquistaram grandes vitórias, que elas só foram muito bem-sucedidas porque tiveram atitudes na vida. Não prestam atenção nas atitudes. Eu já falei aqui de Daniel, eu falei de Noé, mas tem outros exemplos. Por favor, volte lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 8 e 9. Olha outro exemplo aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quer dizer que Abraão, ele tomou a atitude de fazer aquilo que Deus mandou. Você sabe o que aconteceu? Ele se tornou o pai da fé. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai dessa terra de idolatria, de paganismo, de diabolismo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como é que eu vou sair se eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou em frente, se eu vou para trás? Isso perfeitamente. Agora, na hora, junta tudo aí, Sara, contra tudo e contra todos. Mas a gente vai para onde? Não sei, Deus disse que vai mostrar. Deus disse que vai mostrar onde é essa terra. Então vamos sair e deixar que Deus nos guie. Amém, irmãos? Cara, não se acovardou, não discutiu com Deus, enfrentou a tudo e a todos e foi, a Bíblia diz, como Deus lhe ordenara. Aleluia! Como falta gente desse calibre aqui de fé, dessa estirpe de fé nos dias de hoje. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro, e o cara fica fazendo ouvido de mercador, se acovarda, quer fazer a coisa pela metade, não quer fazer como Deus está determinando, quer fazer no dia e na hora que ele dá na telha, se lhe for conveniente. Diferente, né? Por isso que ele se tornou o nosso pai na fé. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos,
de onde também figuradamente o recobrou. Olha que atitude de fé, que atitude de coragem, que atitude de submissão a Deus. Deus dá um filho para o cara, ele já era velho, 100 anos de idade, a mulher também, estéril, o filho da sua velhice. Imagina o amor que esse homem tinha por aquele menino. E um dia Deus o põe à prova. Ele diz: eu quero teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu muito amas. Leva-o e oferece-o em holocausto para mim, no alto do monte Moriá, lá em Moriá, sobre o alto de um dos montes que eu te mostrarei. O cara não pensou duas vezes, saiu, viajou 3 dias, até chegar em Moriá, e estava pronto para sacrificar o próprio filho. Se Deus não tivesse intervido, ele teria matado Isaque para fazer o que Deus estava mandando. E hoje, hein? Se Deus pedisse a gente um filho, olha, sinto muito, mas eu vou ter que tomar o teu filho, ou o meu filho, ou o teu, de uma maneira que ele quisesse tirar, como é que nós reagiríamos, hein? Será que nós estamos prontos a dar para Deus alguma coisa de valor? Porque imagina o valor que Isaque tinha para Abraão. Tem gente que não tem capacidade de dar nem uma noite. Quantos estão agora em casa, deveriam estar aqui, e depois dizem: eu sou cristão, eu sou abençoado. Você é abençoado nada, você é um fingido. Você está brincando de igreja, você está brincando de cristianismo, você está brincando de crer, você está pensando que Deus é trouxa. Deus não é trouxa. Deve estar em frente de uma televisão dentro de casa agora, assistindo novela das 8, novela das 7, novela não sei de que quantos, talvez batendo papo com os vizinhos incrédulos, quando deveria estar na igreja. É o mínimo que Deus pede a gente nos dias de hoje, é o mínimo. Imagine se pedisse um filho. São muitos os exemplos. Eu lembro de Jó, perdeu tudo que tinha, toda a sua riqueza, morreram todos os filhos, perdeu todos os bens, casa desabou, tragédia, e esse homem toma a atitude de não blasfemar contra Deus, de não reclamar contra Deus. E o que aconteceu no final? Deus lhe restituiu tudo em dobro. Tudo que ele havia perdido, Deus: olha, eu vou te dar em dobro, porque você é um cara que crê, Jó. Você não é como o diabo quis mostrar, uma fé interesseira, uma fé egoísta. Você foi fiel a mim quando estava por cima, e você foi muito mais fiel quando você estava por baixo. Abra lá no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: olha o que esse homem disse no momento mais difícil da vida dele. Depois de receber notícias trágicas, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdi tudo. Morreram teus filhos. Caramba, morreram. Ó, a tua casa desabou, pegou fogo. Olha, os teus animais deu uma peste, morreu todos os rebanhos. Você está sem nada. É mesmo? Amém. Glória a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Eu nunca trouxe nada, não tinha nada, foi ele que me deu. Deus me deu, Deus resolveu tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje a pessoa perde o emprego, nunca mais vem à igreja. Como é que pode? Eu estou indo a todos os cultos,
Eu oro, eu louvo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e como é que Deus permite que eu perca o meu emprego? Ah, estou desiludido com Deus. Pois é, vai para macumba, porque você é de lá. Você estava no lugar errado, querido. Não, mas não é uma pouca vergonha ou não é? É. Quem é de Deus age assim, ó. Ah, estou nem aí, meu irmão. Deus me deu, Deus levou e está tudo certo, está tudo bem. Uma coisa eu sei, eu não posso ficar sem ele. Isso aí é que eu tenho certeza absoluta. É isso que Jó estava dizendo aqui. Lembra de Davi? 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa das ameaças de Golias, o filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Você vê, no momento, meu irmão, que todo o exército de Israel estava morrendo de medo de Golias, Davi chega lá, foi levar pães e peixe, pães e queijo, para os irmãos dele que eram soldados do exército de Israel. Ele vê a situação e ele toma a atitude de se oferecer para lutar contra o gigante. Todo mundo com medo, a começar de Saul. Todos os soldados. Davi disse: oh, puxa vida, quem é esse circunciso? Quem é esse filho do diabo aí? Quem ele pensa que é? Para desafiar os exércitos de Deus vivo. Quem ele está pensando que é na vida? Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor. Amém? Ele não disse: caramba, meu pai me mandar justamente hoje. Ah, não. De problema já estou cheio. Ainda encontro outro pela frente. Não é assim que muita gente diz. Deus está criando situações para abençoar a pessoa, para a pessoa colocar a fé em ação, e o sujeito está fugindo. E a pessoa está reclamando. Não. Pode ficar tranquilo, eu vou enfrentar o gigante. Enfrentou, ganhou, saiu do ostracismo a partir dessa situação aqui e se tornou o maior rei da história de Israel. Aleluia! Até então ninguém sabia quem era Davi. Era um fedelho que ficava cuidando das ovelhas no fundo do quintal da casa. A partir desse dia, não se falava no outro nome. Davi, 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 se tornou o maior rei da história de Israel. Amém? Eu disse aqui no último culto que eu fiz, que o povo de Deus só vai glorificar o nome de Jesus nesse mundo se o povo de Deus tiver atitudes corretas e firmes. Você deve estar lembrando disso. Eu quero mostrar para você o exemplo do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando ele teve a visão de Deus sentado no trono, os serafins, os querubins, os anjos voando em redor do trono de Deus. E aí Deus se dirige aos anjos, e olha o que aconteceu. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Caramba, não pensou duas vezes. Quando ele ouviu Deus perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Na mesma hora, se colocou à disposição de Deus. Sabe o que aconteceu? Se tornou o maior profeta de Israel. Hoje Deus está dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eu acho que é ele. Eu, irmão? Não, eu estou achando que é o daqui de trás. Você está falando comigo? Eu acho que é o outro. Daqui a pouco está lá no meio da rua. Todo mundo se esquiva. Ninguém quer assumir responsabilidades.
Ninguém quer fazer sacrifício. Ninguém quer construir arca. Ninguém quer enfrentar Golias. Ninguém quer fazer o que Isaías fez aqui, ó. Que exemplo maravilhoso. Se tornou o maior profeta da história de Israel. E que dizer do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles, dos judeus, se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Estava lá na sinagoga, pregando sobre o reino de Deus, pregando a verdade de Deus. Não tinha ainda recebido a revelação da graça aqui. Até aqui, Paulo só tinha escrito 1ª e 2ª Epístola aos Coríntios. Não tinha ainda a revelação do Evangelho da Graça. E os judeus, corações duros, empedernidos, criticando, que negócio de Deus, esse Paulo está por fora, as coisas não são dessa maneira. Paulo disse, vocês não querem a verdade? Vocês não querem ouvir o que Deus está falando através de mim? Pois tchau para vocês. Tomou a atitude de romper com o judaísmo. Não quero mais assunto com vocês. Não ponho mais os meus pés na sinagoga de vocês. Pegou os discípulos, vocês que creem, venham comigo. Vamos para a escola de Tirano. Quer dizer, tomou a atitude de romper com o judaísmo, se manteve fiel à verdade do Evangelho, e a partir daí, ele começa a receber a revelação da graça de Deus. Amém, irmãos? Enfrentou lutas? Enfrentou. Suportou fome, passou sede, foi preso várias vezes, levou surra de varas, mas se tornou o maior dos apóstolos. O maior dos apóstolos. Diga glória a Deus por isso. Então eu quero que você veja que todas essas pessoas que nós estamos vendo aqui na Bíblia tomaram atitudes, enfrentando problemas, enfrentando lutas, não retrocederam, não voltaram para trás, e por isso foram pessoas vitoriosas, e por isso foram pessoas extremamente abençoadas por Deus. Então, o que você hoje é na tua vida é consequência das atitudes que você tomou no passado até os dias de hoje. O que você é hoje é consequência das tuas atitudes tomadas no passado até os dias de hoje. Então, se não está muito bom, não reclame da vida, não reclame de Deus. Você está colhendo o que você plantou. Não adianta abrir a boca e dizer, pastor, as coisas não são muito boas para mim, pastor, eu não consigo ser muito bem sucedido, porque ninguém me entende, sabe, pastor, ninguém me deu a mão, ninguém me ajudou. Deixa de se fazer de vítima, rapaz. Você tem Deus, você que tomou atitudes erradas. Nós tivemos um rapaz que, durante algum tempo, foi pastor aqui desse ministério, e o rapaz, ele era arrogante, era prepotente, e ele tinha um problema sério de relacionamento, e tinha hora que ele pedia às pessoas, para as pessoas fazerem alguma coisa, e as pessoas não faziam, e ele vinha para mim e reclamava, puxa pastor, eu não entendo, porque eu peço, a turma parece que não está vindo eu pedir, eu falo, não dão ouvidos, e era sempre problema. E um dia eu disse, vem cá, e por que é que eu peço e as pessoas fazem? Pastor, o senhor não leva mal não, mas o povo é muito puxa-saco do Senhor. Eu digo, epa, não senhor, não chama o povo de puxa-saco não, não é verdade. O problema, meu irmão, são as tuas atitudes erradas. Você tem tantas atitudes erradas, você é tão prepotentezinho, tão arrogantezinho, até tua maneira de andar, as pessoas reclamam.
Ele andava assim, parecia peito de pombo. Não precisa nem dizer do que eu estou falando, né? Não, o problema é você. Aonde você vai é problema. Onde você vai, você enfrenta barreiras. Onde você vai, você enfrenta pressões das pessoas, represália das pessoas. Né? Aí baixou a cabeça. Então, preste atenção, meu irmão. O que você vai querer ser lá no futuro, de hoje por diante, tem que ser determinado pelas atitudes que você vai tomar daqui para frente. Entenda isso, por favor. O teu passado pode estar sujo de tantos erros, de tantas atitudes erradas, sabe? Mas olha, o teu futuro está limpo. Absolutamente limpo. Você agora pode escrever um bom futuro. Como, pastor? Mude as tuas atitudes. Basta você fazer isso. Basta que você, com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, tome atitudes corretas e você vai ter um futuro glorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Simples, 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 simples. Se até os dias de hoje, as atitudes que você tem tomado na vida não têm trazido bom resultado para você, mude as tuas atitudes. Por exemplo, deixe de ser antipático. Tem gente que é de uma antipatia, meu irmão, que não é fácil. Sabe? O cara está falando, rapaz, deixe de ser antipático, meu irmão. Todo mundo reclama de você, todo mundo critica você, porque você é chato, porque as pessoas falam e você sai andando como se não estivesse ouvindo. Isso é antipatia. Deixa de ser antipático. Deixa de ser arrogante. Deixa de ser prepotente. Quem sabe o que você precisa mudar é deixar de ser murmurador, deixar de ser criador de caso, cria caso com um, cria caso com outro, deixar de ser fofoqueiro, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser acomodado, deixar de ser irresponsável. O que é que você está precisando mudar? Onde é que a carapuça está cabendo na tua cabeça? Então, mude as tuas atitudes e você vai ver Deus te conceder vitórias, você vai ver Deus fazer de você uma pessoa vitoriosa, você vai ver Deus abrir portas fechadas, você vai ver Deus fazer o impossível se tornar possível na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem um alerta para todos nós, que temos tido o privilégio de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o alerta, pastor? Preste atenção. Conhecimento sem atitudes não adianta nada. Nada. A pessoa conhece todo o evangelho da graça de Deus, mas não quer nada com estudo, não quer nada com a dureza, não quer nada com trabalho. Sabe? Não adianta nada, vai ser um fracassado, meu irmão. Não vai ser uma pessoa vitoriosa. É o que acontece lá fora também, com aqueles que se dizem pentecostais. A pessoa faz vigília, e faz jejum, e participa toda a tarde ou toda manhã do círculo de oração, mas não quer nada com trabalho, não quer nada com estudo, não quer nada com a dureza da vida. Vai morrer fazendo vigília, vai morrer fazendo círculo de oração, e vai ser uma pessoa fracassada. Não porque eu sou cheio de poder, não porque eu tenho muita unção, não porque aqui é o fogo. Corre para um lado, faz corrente, corre para o outro, faz fogueira santa, corre para o outro, cai pelo poder de Deus, vai para o outro fazer culto para quebrar a maldição. E no final das contas, está lá a pessoa passando fome, vivendo mal, se vestindo mal. O cara fica se alimentando só de sonhos. É o que a gente mais vê. Está assim de gente, ó, dentro desse perfil, no chamado mundo espiritual evangélico. Não porque eu sou profeta, não porque eu falo línguas estranhas, não porque eu sou santarrão, eu não vou à praia, eu não tenho televisão dentro de casa. Ah, é? Mas depois chega o pastor e diz, pastor, dá para me arranjar R$30 para completar meu gás?
Como eu vi isso, cheio de unção, cheio de fogo, cheio de poder, cheio disso, cheio de santidade. E depois, pastor, olha, não tem nem leite para as crianças hoje. Dá para o senhor arranjar uns 20 reais aí? Infelizmente é a verdade. Então você tem que pensar, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Em relação à tua vida secular, quais são as atitudes que você acha que você tem que tomar que não está tomando? Em relação à vida secular. Porque tem gente aqui, eu tenho certeza, que não acorda cedo, não estuda, não procura fazer uma qualificação, não trabalha, não quer nada com a dureza, acorda meio-dia, 13h. Você acha que vai parar onde com esse tipo de vida? Você está condenado ao fracasso. Você está condenado amanhã, se Deus livre, se tornar um morador de rua. Como é que pode? O cara está desempregado, acorda às 6h, meu irmão. Pula da cama cedo. Pastor, mas eu já distribuí currículo. Distribua todo dia. Não vai faltar lugar para você deixar. Você não sabe qual é a porta que Deus vai abrir. Mas ninguém me chamou até agora. E aí, faz alguma coisa, meu irmão. Faz alguma coisa, minha irmã. Vai vender pastel na esquina. Vai lavar um automóvel. Faz alguma coisa. Mas não quer fazer nada. Em relação à vida secular, que tipo de pai é você? Que tipo de filho você é? Que tipo de funcionário você tem sido? Que tipo de patrão? Que tipo de cidadão? Faça um exame. Em relação a Deus, quais são as atitudes que você tem que tomar que você não está tomando? Isso é importante. Eu quero que você abra em Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você quer ver uma coisa? Quem sabe nós tenhamos pessoas aqui nessa noite que ainda não estão amando a Deus de todo o seu coração. Quem sabe? Quem sabe nós tenhamos alguém aqui que ainda não é uma pessoa perdoadora, ainda não é uma pessoa misericordiosa, alguém que não evangeliza, que não faz discípulos, alguém que vive uma vida espiritual superficial, não lê a Bíblia todos os dias, não ora quando acorda, não ora na hora das refeições, não ora quando vai dormir, não é fiel nos dízimos, não faz sacrifícios em prol da obra de Deus. Dia 10 passado, nós passamos um sufoco que há muito tempo a gente não passava aqui. Só pagamos o aluguel porque teve um irmão, ele está aqui. Eu não vou dizer quem é porque ele não me autorizou a dizer. E esse irmão, fora de culto, disse: pastor, eu senti de Deus de trazer essa oferta. Deus me inquietou.
e trouxe uma oferta de R$ 2.250. Amém. Foi no domingo e na segunda-feira tinha que pagar aluguel. A oferta dessa igreja naquele domingo, que todo mundo sabe que dia 10 é o momento cruciante, deu R$ 1.350. Nunca tinha acontecido isso antes. Quer dizer que muita gente não deu dízimo para dar uma oferta dessa. Teve gente que sonegou o dízimo de Deus, querido. Teve gente que não fez sacrifício financeiro, sabendo que dia 10 tem os compromissos mais difíceis da obra. Se não fosse a oferta dessa pessoa, que Deus inquietou ela em casa, ela que inquietou e ela trouxe, não teríamos pago nem o aluguel. O que é que você acha disso? Uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que sabe que tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, faça um exame interior. Quais são as tuas atitudes? O que é que você tem que mudar? Então mude, mas mude rápido. Não fique aí parado sem tomar atitude, meu irmão. Olha, porque o tempo passa, e o tempo passa muito rápido. Você vai envelhecendo dia após dia que vai passando e vai ficando com a vida cada vez mais medíocre. A vida passa voando. A vida passa voando. Essa semana morreu o Chico Anísio. A gente não está sempre vendo televisão, ele estava fora. Puxa vida, eu não sabia que ele estava tão idoso. A imagem que eu tinha do Chico era Chico novo. Né? De repente, ele já estava com quase 90 anos, 80 e poucos anos. 80? 80 anos. Quer dizer, passa... O velório, aí aparecem os artistas que hoje não estão mais na mídia, não estão mais na vitrine. Eu tomava susto. Eu digo, Deus do céu, isso é fulano, cara, sabe, morreu e esqueceu de deitar. Então a vida passa muito rápido. Se você não tomar atitudes rápidas, você vai chegar ao fim da vida vivendo uma vida medíocre. Não adianta ficar só se fazendo de vítima. Não, sabe o que é, pastor? É que meu pai gosta mais de mim do que do meu irmão. Ah, é, coitadinho. Traz uma fraldinha para ele, um talco Jones. Deixa de ser imbecil, rapaz. Não, pastor, é que os meus filhos não têm consideração por mim. Ah, é? É mesmo? Os teus filhos não têm consideração por você? Não, pastor, todo mundo é contra mim. Quando chega na minha vez, pastor, eu não sei o que acontece, que tudo dá errado. Para com isso, rapaz. Toma atitudes corretas. Se você continuar com essas atitudes erradas, você vai acabar no fundo do poço. E será um poço tão profundo que você vai querer sair e não vai conseguir mais sair. Por isso eu quero dizer para você, irmãos, olha, o que me dá mais alegria na vida é quando eu prego essas verdades, é quando eu exorto, é quando o Espírito Santo me usa para conclamar as pessoas a tomar atitude, a concentrar as suas vidas. E logo depois, eu ouço alguém vir dizer assim, pastor Carlos, Deus falou comigo, eu dei ouvidos a Deus, eu mudei as minhas atitudes e a minha vida mudou por inteiro. Olha como eu sinto prazer nisso. Há 2 semanas atrás, alguém aqui da igreja de Fortaleza ligou para mim. Pastor, como Deus falou comigo. Eu estou sendo negligente, eu preciso tomar vergonha na cara, eu preciso vestir a camisa, eu preciso fazer algo em prol dessa obra, e a partir de hoje eu estou fazendo. A partir de hoje não falta mais culto. Se o meu patrão quiser me mandar embora, problema dele, mas eu não deixo mais de vir à igreja. A partir de hoje eu vou vir ajudar a fazer o almoço de domingo. E eu ouvi aquilo de, puxa vida,
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ela está aqui. E a pessoa que falou isso está aqui. Está aqui, ó. Está olhando para mim. E desde aquele dia que ela começou a fazer isso mesmo. Quer dizer, ouviu Deus falar e levou Deus a sério. Então veja bem. Nós estamos caminhando para o finalzinho da mensagem. Daqui a pouco o culto vai terminar. Você vai voltar para a sua casinha. E eu pergunto para você mais uma vez. O que você vai fazer amanhã, quando você acordar? Qual é a atitude que você vai tomar? Porque tem gente aqui que está enfrentando uma situação financeira difícil, porque nunca tomou uma atitude de correr atrás do prejuízo. Não, eu estou esperando em Deus. Esperando em Deus? Você acha que esperar em Deus é ficar deitado num sofá? É? Não, esperar em Deus é agir. Olha, eu estou agindo esperando que Deus haja. Mas estou agindo. Lembra o exemplo que eu dei do cara que começou vendendo cocada em São Paulo? E que se tornou rico, vendendo cocada. Nunca toma uma atitude. Às vezes é um marido que se encosta na esposa, às vezes é um filho que fica montado nas costas do pai. Não pode ser assim, meu irmão. Tem que tomar atitudes. Olha, às vezes eu fico pasmo quando eu vejo como é que, nos dias que nós estamos vivendo, os pais não são mais respeitados pelos filhos. Às vezes eu vejo pai e mãe que vem para mim, pastor, meu filho não quer acordo de vir para a igreja. Eu digo, quantos anos tem teu filho? Pensa que ela vai dizer 25, 30, é dono da cabeça dele. Pastor, tem 7 anos. 7 anos. E ele não quer saber de vir para a igreja. Até 18, quem manda nele sou eu. Vem pela orelha. Mas vem. Nem que eu arranque a orelha fora, mas que vai vir, vai vir. Como é que pode? 4 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos. E enfrenta pai, enfrenta mãe, grita, diz palavrão, chuta a canela do pai, chuta a canela da mãe, dá tapa, desrespeita todo mundo na escola, não respeita professor. Mas você sabe por que isso acontece? Você sabe por que os filhos de hoje agem dessa maneira? Porque o pai e a mãe nunca tomou uma atitude de pegar um cinto de couro e dizer, vira a bunda, e dar uma boa lapada na bunda e deixar a marca. Não é espancar, não. Não estou falando de espancar filho, não. Eu estou falando de dar umas boas cintadas na bunda, que na bunda não tem problema. Por isso que ela é gordinha para isso. Depois você vê lá em Provérbios, se não fala isso. Leia lá em Provérbios depois. Meus filhos, idade de 7, 8, 9 anos, às vezes eu viajava e não conhecia a graça não, viu? Aí chegava, às vezes tinha uma reclamação. Disseram palavrão. Eu chamava. Ó, não pode. Se disser palavrão, papai vai chegar junto. Castigo. Passavam, disseram palavrão de novo. Às vezes 15 dias depois, quando eu chegava de viagem. Disseram, é? Chama os dois aí. Rodrigo e Rafael, vamos aqui do quarto. A mãe ficava chorando. Tira a roupa. Tira a roupa e deita de costa. Porque se não deitar, vai pegar onde eu não quero que pegue. Pegava o cinto. O que é que eu falei? Que não pode dizer palavrão. O que é que eu falei que tem que se comportar? O que é que eu falei que não pode envergonhar seu pai? Não falei? Falou. Então, deita aí. 4 em cada um. Ficava aquela marquinha, sabe? Eu ficava com o coração desse tamanho, meu irmão. Ai, que vontade de chorar, mas eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Hoje acabou isso, meu irmão.
Não, tem que agir com dureza, para não deixar um filho, um molecote qualquer, fazer o que quer e entende. Por isso hoje está cheio de filho folgado. Por isso que você vê que a televisão, jovem de 8 anos, vai para a escola com revólver. Mete a mão na cara de uma professora. Quando que já se imaginou que isso iria acontecer? O problema é de quem fez a lei. O filho é meu? Estou nem aí, meu irmão, para a lei. A minha lei é essa aqui, a Bíblia. Esses cafajestes sabem fazer lei para nada, rapaz. Manda primeiro fazer lei para deixar de roubar. Aí depois eles vão pensar em outra lei. Olha, mas é verdade. Irmãos, presta atenção. É melhor você dar umas boas cintadas no bumbum do teu filho do que amanhã você ver a polícia bater de cacetete na cabeça. É melhor você parar o ímpeto do teu filho hoje, dando uma boa cintada na bunda, do que amanhã você ver teu filho ser parado por uma bala de 38 na cabeça. A gente vê isso todo dia, toda hora acontecer. Todo dia, toda hora acontecendo. Né? Tem que tomar a atitude de ser pai de verdade, meu irmão. Pai de verdade. Hoje é uma vergonha. Hoje, em vez de pai, a gente vê um monte de babacas. Mas não vê mais pai. Não vê. Eu fui educado de outra maneira. Eu fui educado a respeitar os mais velhos. E com que prazer eu fazia isso. Você entrava no ônibus. Eu com a idade de 12 anos, 10, 12 anos. Se entrasse uma pessoa de 20 anos, não era idoso não, mais velho do que eu. Eu tenho 12, ele tem 20. Levantava e dava lugar. E ficava tão orgulhoso de fazer aquilo. Porque eu fui ensinado que devia se fazer aquilo. Papai dizia, se disser um palavrão, perde 2 dentes a cada palavrão que disser. E perdia mesmo. Porque ele virava a mão assim de costas e pá, perdia dente. Quem é que ia dizer palavrão? Então a gente sabia, se fizer errado vai ter consequência. Se fizer coisa errada, vai pagar um preço caro. Hoje ninguém pensa em mais nada. Ou não é? Eu quero terminar em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. E com meus netos hoje, eu chego junto, viu? Minha mulher diz assim, olha, você não é pai. Eu digo, não sou pai, mas sou avô. E se não gostar, o pai e a mãe passe bem. Estou nem aí. Porque às vezes eu vejo uma frouxidão danada. Viu? O quê? Às vezes está lá, o Guilherme faz alguma coisa, eu pego o cinto. Ô, rapaz! Ele não corra. Vem cá. Chega aqui perto do seu avô. Pamba nas pernas. Você não repita isso. Respeita. Viu? Aí o pai não faz, a mãe não faz, eu vou e faço. Se não gostar, não gostou. Coma menos. Eu sou avô. Viu? Eu faço o meu papel. Vamos lá, Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aleluia. Quer dizer, se você se mostra fraco no dia da angústia, Deus está dizendo, a tua força é pequena. Olha, você acha que eu prego este evangelho que Paulo pregou? Por quê? Por que você acha? Você acha que Deus me escolheu para proclamar esse evangelho da graça de Deus pelos meus belos olhos? Não! Eu criei, eu fui à luta, desde que Deus iluminou os meus olhos, que eu tenho sido fiel à verdade, eu abracei a verdade, eu tenho enfrentado ao longo desses anos todo tipo de dificuldade que você possa imaginar na tua vida. Eu já disse aqui,
No início do meu ministério na graça, eu vi a luz da minha casa cortada, eu perdi a minha loja de importados, eu fiquei sem automóvel, eu nunca desanimei, eu nunca chorei, eu nunca baixei a cabeça, eu fui à luta, nunca ninguém me viu murmurando, eu nunca joguei a culpa no outro, não porque foi culpa de fulano, não porque foi culpa de Beltrano, nunca. No início da pregação da graça de Deus, todos me viraram as costas. Todos, 80% foram embora. Ninguém quis saber da verdade sagrada. Eu só ouvia mais notícia. Estão dizendo, pastor, que daqui a 3 meses o senhor vai fechar as portas. Eu digo, tá bom, vamos ver. Nunca desanimei. Nunca baixei a cabeça. Sempre tomei atitude de fé. Quando Deus me inquietou para implantar essa igreja aqui em Fortaleza, eu fui chamado de louco. Já se passaram 11 anos e nós estamos aqui firme e forte. Foi duro? Foi, tem sido. Foi difícil? Foi difícil. Mas olha, à medida que eu fui indo à luta, Deus foi fazendo as coisas se tornarem vitoriosas, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe nós tenhamos alguém que esteja me ouvindo agora, ou pela rádio da internet, pela televisão da internet, quem sabe alguém que vai ouvir essa mensagem num CD ou num DVD, alguém que esteja precisando tomar uma atitude séria de se reconciliar com Deus, alguém que já congregou aqui e por um motivo qualquer virou as costas para a graça e chegou a hora de se reconciliar com Deus, chegou a hora de voltar para a igreja, chegou a hora de assumir a verdade, chegou a hora de assumir a Deus. Tome uma atitude, porque se você não tomar uma atitude, você vai terminar a tua vida no fundo do poço. E no fundo do poço, vivendo uma vida medíocre. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.